Olá pessoal, uma excelente manhã de domingo para você que está acompanhando a programação da TV Noroeste e também obrigado a você que sempre acompanha a reapresentação na terça-feira à noite. Está no ar o programa Nossa Cidade, sempre com muita informação, prestação de serviço e utilidade pública. Lembrando que todas essas matérias que você vai acompanhar na sequência, as entrevistas de estúdio, você também confere no nosso portal da TV Noroeste, que agora tem o code que você está vendo aí no seu vídeo. Você pode pegar o seu celular, apontar para esse QR Code e você sempre estará bem informado com tudo aquilo que está no nosso portal. Você também pode estar no nosso Facebook e também no canal no YouTube. É só você compartilhar, curtir e se inscrever nas nossas redes sociais. Na edição de hoje, nós temos diversos assuntos que nós vamos abordar. Vamos falar sobre a pecuária e a agricultura aqui da nossa região. Vamos falar sobre as eleições 2020. Atenção você que é candidato, atenção você eleitor que tem dúvidas sobre biometria, sobre também algumas pendências eleitorais. Vamos estar falando com o doutor Eduardo, advogado, sobre este assunto. Vamos falar sobre cloroquina, sobre a saúde da nossa região. Vamos conversar com o prefeito da cidade sobre os novos decretos, o Plano São Paulo aqui na nossa região, que agora estamos na fase laranja. Nós temos muitos assuntos porque o programa só está começando. E o nosso primeiro assunto de hoje é sobre o Plano Emergencial de Empregos do Brasil. Nós tivemos também a adesão de diversos empresários aqui de Birigui, como também da cidade de Araçatuba. Empresas de Araçatuba e Birigui realizaram 27.436 acordos de suspensão ou redução de jornada de trabalho e salários entre os meses de abril e início de junho deste ano, que tem como base o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Por meio desse programa, o governo federal custeia parte dos salários reduzidos ou repassa o valor integral do seguro-desemprego para os trabalhadores que tiveram seus contratos suspensos. A medida visa manter o vínculo entre as empresas e os trabalhadores, evitando a demissão e o aumento da taxa de desemprego em todo o Brasil. O Programa Emergencial de Apoio ao Emprego e à Renda, ele foi uma das medidas delineada pelo governo federal para atendimento da situação de emergência em decorrência da pandemia do coronavírus. Nesse programa, que está ali na MP 936, que acabou de ser prorrogada, o governo estabeleceu, além do benefício emergencial, que todo mundo já sabe, né, que era de R$600 e agora teve o valor reduzido, esse benefício já delineado para os profissionais liberais, para os trabalhadores informais, né, e a população de baixa renda, teve também, dentro do pacote, medidas que atendiam à proteção do emprego, né? Porque houve, por evidente, uma paralisação da economia. Dentre essas medidas de proteção do emprego, está estabelecido a suspensão dos contratos de trabalho, porém, essa suspensão, ela traz particularidades, como a isenção do empregador para recolhimento de FGTS e a verba do INSS. O empregado, ele pode recolher como facultativo se ele quiser que esse período seja reconhecido para fins previdenciários futuros. Nesse particular também fica muito evidente que não pode o empregado afastado permanecer trabalhando remotamente ou por teletrabalho, né, ou à distância. O empregado tem que ficar em casa. Em contrapartida, o governo garante o pagamento de um valor que seria equivalente àquele que o empregado receberia a título de seguro-desemprego. Mas é bom estabelecer que, apesar de delineado para garantir o emprego, a manutenção dos empregos, caso haja demissão, aí o empregador deverá arcar com as verbas rescisórias, as verbas de natureza previdenciárias, o recolhimento do fundo de garantia e, em caso do empregador não obedecer
estabelecer aquilo que está disposto em lei, que é comunicação prévia de 48 horas, dentre outras medidas, como, por exemplo, estabelecer que o empregado continue a trabalhar. Nesse caso, se percebe uma descaracterização da suspensão do trabalho e aí o empregador estará sujeito a multas, né, a penalidades legais, à indenização do erário público e também ao pagamento de todas as verbas de natureza salarial que o empregado faria jus caso o contrato não tivesse sido suspenso. Em Birigui, o número de acordos foi maior do que o de Araçatuba. Por outro lado, em Araçatuba, o número de empresas que recorreu ao programa foi maior. Conforme levantamento feito pela Faculdade Facfé de Araçatuba, com base em informações do Ministério da Economia, Birigui registrou 14.347 acordos realizados por 1.241 empresas no início do programa até o último dia 10 de julho. A maior parte deles foi para a suspensão de jornada de trabalho, com 5.311 acordos. Já a redução parcial da jornada de trabalho, de 25%, registrou 628 negociações. A de 50%, 3.592. E a de 70%, totalizou 4.083 acordos. Para o trabalhador, a vantagem é que ele vai manter o contrato de trabalho. O vínculo permanece entre empregado e empregador. Para o empregador, ele se desonera do pagamento dos vencimentos na totalidade, assim como recolher o FGTS e o INSS. Então, é bom que a gente saiba que essa situação é transitória, ela vai passar, e quando a sociedade, num esforço conjunto, superar essas dificuldades, se espera que o mercado se reaqueça e a empresa volte a trabalhar conforme antes da pandemia. Desde o mês de março, as empresas de Birigui e de toda a nossa região estão passando por diversas dificuldades financeiras. E esse plano emergencial promovido pelo governo federal é a salvação de muitas delas nesse ano de 2020. Então, quando ele busca adesão ao plano de suspensão de jornada, ele vai ter o auxílio do governo federal bancando os seus funcionários, né? Então, ele consegue reduzir os seus custos fixos, ou seja, o governo vai ajudar ele a pagar o salário dos funcionários. Então, dentre todas as despesas fixas que o empresário tem, a folha de pagamento será auxiliada pelo governo. E segundo esse professor da área econômica, o mais importante, além da jornada de trabalho, é a questão da adaptação pós-pandemia. Esse é um momento para o empresário ele rever o seu planejamento, né? Então, nós estamos aí reabre um pouquinho, volta a fechar, reabre um pouquinho, volta a fechar. Então, eu tenho uma certa disponibilidade de olhar para frente e verificar a minha situação e o que está prestes a vir. Uma possível reabertura, né? O quanto antes melhor para os empresários. Então, eu tenho que olhar minhas despesas fixas, as minhas expectativas de receita, o que os economistas estão falando da retomada da economia, esse auxílio que o governo está dando para as pessoas, o quanto isso impacta nas suas vendas reais, ou seja, quanto isso pode incrementar no seu faturamento, para então você decidir como é que você vai voltar, se você vai voltar com toda a sua equipe, se você não vai voltar com toda a sua equipe, se você vai ter que mexer na tua estrutura. Então eu vou ter que pensar o que eu vou fazer da minha vida como empresário, né? Como é que eu vou... Então eu tinha lá, 10 funcionários. Quando eu reabrir, eu vou precisar dos 10 funcionários? Né? Então, será que as minhas vendas vão voltar aos níveis antes da pandemia, antes do lockdown? Então é um momento que eu tenho que olhar para frente, verificar qual é a minha situação financeira, então até onde eu tenho caixa, se é que eu tenho caixa, né? Se eu vejo que a reabertura vai ser muito positiva, mas eu estou com um sufoco de caixa, o governo também colocou à disposição algumas linhas de crédito, né? Em algumas instituições isso está mais fácil, do pequeno empresário principalmente conseguir o acesso. Em outras instituições isso está um pouco mais difícil. Mas é ele olhar e fazer um planejamento financeiro. Até onde eu consigo chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Quando eu reabrir minhas portas, qual é o meu ponto de equilíbrio? Quanto eu preciso vender para me manter em pé?
para eu sobreviver no mercado, até que todo o faturamento, todo o comércio volte sem ter mais interrupções, mesmo que momentâneas, porque isso afeta o fluxo de caixa do empresário. E caso o patrão ou empregado estejam tentando se aproveitar da situação e não cumprindo as regras do acordo trabalhista, existem vários canais para denúncias. Se porventura o empregado tiver alguma denúncia sobre irregularidades, como, por exemplo, o patrão suspender o contrato, mas obrigar que ele trabalhe à distância, dentre outras irregularidades que possam surgir, essas denúncias elas devem ser dirigidas ao e-mail da Secretaria de Emprego, sb.aracatuba@mte.gov.br. Todas as denúncias devem ser feitas através de e-mail, enquanto o atendimento presencial estiver suspenso. Muito obrigado, doutora Pancotti, pelas informações. Também o professor André falando sobre essa questão dos empregos e também das demissões, esse projeto, esse plano do governo federal. Agora a gente fala sobre as eleições de 2020. Nós iríamos ter eleições no mês de outubro, foi prorrogado. Para a gente entender um pouco mais sobre esse processo eleitoral, atenção você pré-candidato a vereador, a prefeito e a todos nós que vamos estar votando, aos mesários, nós vamos estar esclarecendo muitas dúvidas com o doutor Eduardo Mendes, ele que é advogado e especialista nessa área eleitoral. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no programa Nossa Cidade. Eu que agradeço. Boa tarde, fico à disposição. A gente sabe que nós tivemos essa modificação do pleito eleitoral que iria acontecer no mês de outubro e agora irá acontecer em novembro, não é isso? Novembro. As eleições, as datas foram alteradas, né? Ou seja, o primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Então, essa prorrogação se deu devido à pandemia e ou seja, a PEC aprovada, a PEC 107, aprovada no Congresso Nacional, conjuntamente com a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, eles alteraram a data das eleições devido à pandemia. A gente sabe também, doutor, até comentávamos isso antes da entrevista, do voto biométrico, porque no ano passado houve uma correria, um corre-corre danado nos cartórios para as pessoas acertarem a sua situação e mesmo assim muita gente não conseguiu. Seria obrigatório para estas eleições em várias cidades, como no caso Birigui e Araçatuba, mas também houve modificações sobre isso. Sim, houve modificações, eles já informaram com relação à biometria, ela não será mais obrigatória, ou melhor, ela não vai se dar em função da pandemia. É importante dizer que o Tribunal Superior Eleitoral ele criou um comitê sanitário, né, com orientação da Fundação Fiocruz, dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, e com base nas informações que eles escolheram junto a esse grupo de orientação no campo sanitários, eles chegaram à conclusão que a biometria não vai se dar nessas eleições em função da pandemia como algo preventivo na não transmissão do vírus. Então, mesmo as pessoas que porventura não conseguiram fazer o seu cadastro, não conseguiram fazer lá no cartório da sua cidade, ele vai conseguir votar? Vai conseguir votar. Essa obrigação hoje, nessas eleições, ela não vai ocorrer. Eu me lembro bem que no início do ano nós entrevistamos o senhor a respeito das mudanças para as eleições para vereadores, né? A questão do quociente, que sempre é muito complicado entender, ficou um pouquinho mais, principalmente para os candidatos que nos acompanham, mas também para os eleitores entender o que muda na teoria ou na prática para essas eleições de 2020. A mudança ela é uma mudança radical do ponto de vista da justiça eleitoral e do processo eleitoral para a eleição de vereadores, né? Nós tínhamos até então um processo onde os vereadores, os partidos, né, eles poderiam se coligar, ou seja, juntar 2, 3, 5 partidos para criar uma chapa de candidatos a vereadores e concorrer às eleições municipais. Nessas eleições de 2020, essa coligação não é mais permitido. Então, tão somente o partido, ele monta a sua chapa de vereadores e vai concorrer às eleições para atingir esse número, esse tão falado número chamado quociente eleitoral, né? Dá para o senhor explicar como que funciona esse quociente? Sim. Vamos pegar como exemplo aqui as eleições de 2016 aqui em Birigui. Nós tivemos os votos nominais e os votos da legenda, chamados votos válidos, um montante de 56.385. Como nós temos aqui 17 vagas para vereadores, você pega o número 56.385, que são os números de votantes válidos, e divide pelo número de cadeiras, que é 17. E dá aqui o número de 3.317. Então, o quociente eleitoral de 2016 foi 3.317. Esse número é o chamado quociente eleitoral que os partidos têm que atingir
para poder disputar e obter vagas na Câmara Municipal. Muita gente poderia imaginar assim que seria mais interessante o candidato mais votado, aqueles que conseguirem chegar aos 3.000 e alguma coisa, conseguissem atingir e conseguir a cadeira. Mas, na verdade, quem consegue é o partido. Então, é comum, isso acontece em Birigui e em outras cidades, daquele vereador conseguir mais votos do que o outro, mas aquele outro, por estar num partido que conquistou mais votos pela coligação, pela legenda, levar a cadeira. Levar a cadeira. Isso é comum porque o que acontece? O vereador, às vezes, ele está num partido que ele teve uma votação, no caso específico de Birigui, 3.317 votos, o quociente eleitoral. Tem vereador que ele teve no partido, por exemplo, 2.000 votos, mas juntando todos os outros pré-candidatos, ele atingiu um número de 2.500 votos, né? E o partido dele fica fora no primeiro momento. E o outro partido, o vereador teve 1.500 votos, mas a somatória dos outros pré-candidatos, ele atingiu o número de 3.317. Ou seja, esse partido, na primeira rodada, o que teve mais votado foi 1.500, ele entra na vaga e o de 2.000, que não atingiu como um todo, ele ficaria fora, né? Mas cabe ressaltar também que houve outra alteração para essa eleição. E essa alteração poucas pessoas estão observando, que a gente chama da primeira rodada, é o partido que atingiu o quociente eleitoral, que no caso de Birigui é esse número que nós já dissemos, 3.317. Agora, e tem a tal da sobra, né? O que é a sobra? Os partidos atingiram o número do quociente eleitoral, mas a somatória dos partidos que atingiram não completou a quantidade de vagas, que são 17 no caso de Birigui. Então, vamos imaginar que, somando todos os partidos que atingiram o quociente eleitoral, eles preencheram 10 vagas, sobraram 7. Antigamente, para participar da sobra, que sobraram 7, só podiam participar os partidos que atingiram o quociente eleitoral. Certo. E agora houve uma modificação. Na sobra, participam todos os partidos, independente daquele partido que atingiu o quociente eleitoral. Então, para tentar ficar mais claro, na primeira rodada participa só os partidos que atingiram o quociente eleitoral e a segunda rodada participa todos os partidos, independente de quem atingiu o quociente eleitoral. Essa mudança também é para essas eleições. Pelo menos, eu percebo que a ideia da justiça ou daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados é fazer com que todos os partidos possam participar mais, ou seja, não só os maiores partidos fiquem com as vagas, sejam eles nas cidades menores ou nas cidades maiores, como as capitais, por exemplo, mas que todos tenham pelo menos uma representatividade, é isso? É isso. Na aprovação dessa alteração, os partidos pequenos que tinham representante no Congresso, na Câmara em especial, eles se juntaram, né? Então, formaram lá um bloco quase mais de 100 deputados federais e eles que praticamente conseguiram essa emenda que altera e, de fato, traz um pouco mais de igualdade na participação. A gente volta a falar sobre a questão do coronavírus, primeiro na questão dos eleitores e dos mesários. Vai ter muitas mudanças, creio eu, porque mesmo com a pandemia, ela tendo chamado platô no estado de São Paulo, que agora nesse mês de agosto é a tendência, mas até novembro a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Existe já alguns protocolos, como por exemplo filas, agendamento, vai ser estendido o horário, quem é mesário de acima de 60 anos vai poder trabalhar. Existem alguns protocolos ou ainda é muito cedo para falar isso? Como eu disse anteriormente, o TSE, juntamente com esses 3 órgãos, a Fundação Fiocruz e os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, eles estão nesse momento discutindo exatamente isso, né? Na PEC aprovada, que alterou a data das eleições, tem um artigo que autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a verificar regiões conforme a pandemia, né? Então existe a possibilidade também de até alterar a data. Então, dependendo da cidade, se realmente a questão da pandemia tiver um número elevado, o Superior Tribunal Eleitoral está autorizado especificamente naquela cidade, ele vai pedir uma autorização para o Congresso, que o Congresso poderá fazer através de decreto, uma forma mais rápida, e alterar a data nesse município, mas só no caso realmente bem específico. Agora, o padrão é que a tendência que a gente está ouvindo é de fato alterar o horário, num horário mais longo, né? Até porque para que não tenha, principalmente no período da manhã... mais cheio. Não tem aglomeração. Então, a tendência é esticar o horário em torno de 12 horas, é o que a gente está ouvindo, de 10 a 12 horas, ou até um pouco mais. Antes era das 8 às 5, Isso, né? A tendência, tem uns falando até em 16, 14, mas eu acredito que vai alterar, sim, o horário, né? E com relação aos mesários, que é a grande preocupação hoje, são as pessoas que vão trabalhar de fato no dia da eleição,
é trazer para eles uma segurança no sentido de equipamento, de proteção. Então, tudo isso. Tem empresas importantes que estão numa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, que vão doar esses equipamentos, enfim. Eu acredito que em breve o Tribunal Superior Eleitoral vai soltar esse protocolo sanitário e orientando como vai ocorrer, como vai se dar o dia da eleição, tanto para quem vai votar, para os eleitores, e também para as pessoas que trabalharão no dia da eleição. E para os candidatos e para as pessoas que trabalham nas campanhas, é muito comum o chamado corpo a corpo, aquela caminhada que acontece nos centros das cidades, as próprias caravanas, as carreatas, as passeatas e também os comícios que era permitido até então, 4 anos atrás. Já também tem algum protocolo ou juntamente com a Fiocruz, o Hospital Albert Einstein, ainda não foi definido esse protocolo? De fato, ainda não foi definido, mas você já percebe, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral ele já autorizou nas convenções partidárias que se darão no dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro, elas poderão ser feitas de forma virtual. Né? Então, como é que era feito anteriormente? Os partidos se reuniam, locavam um espaço, um anfiteatro de um hotel e fazia ali a grande convenção partidária, homologando o conjunto de vereadores, de candidatos a vereadores e a candidatura a prefeito a vice. Eles já alteraram e já liberaram para que essas convenções possam ser feitas de forma virtual. Então, já vai nesse sentido de alteração desses procedimentos. O que a gente vem orientando como advogado da área, como a lei hoje autoriza a pré-campanha e na campanha a utilização de uma forma mais específica nas mídias sociais. Então, o que a gente vem orientando é isso, que os pré-candidatos utilizem nesse momento o máximo possível das mídias sociais existentes, porque, de fato, várias cidades hoje estão proibidas qualquer tipo de aglomeração. E esse corpo a corpo eleitoral, realmente, ele vai ficar bastante complicado nessas eleições. Eu acredito que em muitas cidades ele não vai ocorrer. E o senhor tocou num assunto importante que é sobre as redes sociais, fake news, é uma nova forma de se fazer campanha que a gente sentiu muito forte há 4 anos atrás, mas muito forte há 2 anos atrás, nas eleições para presidente e para governador. Eu creio que nesse ano, independente da pandemia, se tivéssemos ou não, já seria muito forte. Existe cuidado para também os candidatos não exagerarem ou não excederem aquilo que precisa fazer ou colocar notícias falsas e utilizar da melhor forma possível Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais? Sim, de fato. Como você bem disse, nas eleições de 2018 isso foi bastante utilizado, as mídias sociais, né? Tanto para o bem como para o mal também, chamada a questão das fake news. Né? E o que a gente percebe? As promotorias eleitorais, juntamente com a Justiça Eleitoral, hoje eles estão bastante atentos para essa questão do fake news. Né? A gente vem orientando os participantes, aí, as pessoas que pretendem participar do processo eleitoral. Eu, particularmente, digo, tem tanta coisa que a lei permite fazer, né? Esse dia mesmo eu estava na reunião com alguns colegas, enfim, a lei permite tantas coisas para fazer, por que fazer algo que a lei não permite? Né? E a gente percebe às vezes que os candidatos deixam de fazer aquilo que a lei permite, e é viável. Que é viável e que dá resultado eleitoral, para fazer algo às vezes que a lei não permite, e aí a sanção vem e o arrependimento vem depois com a sanção. Então, e a questão específica das fake news, a Justiça Eleitoral está bastante atento hoje. Você tem um canal que é a denúncia no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para denúncias especificamente dessa questão, no total, de todas as questões, mas essa em especial, que é um canal que a gente entende que vai conseguir, aí, não na sua totalidade, mas vai diminuir muito essa questão da fake news, viu? Que eles estão muito atentos mesmo nessa possibilidade, até porque, como nós já dissemos anteriormente, a tendência é que as eleições vai passar muito forte para a questão das mídias sociais, vai passar por dentro das mídias sociais. Então é lá que a Justiça Eleitoral provavelmente vai estar observando. E os próprios candidatos adversários também vão ficar de olho, né? E hoje em dia é a prova mais fácil do mundo. Você printa uma determinada mensagem, um determinado áudio, salva esse arquivo, pode mandar para o tribunal, pode mandar para o juiz local. Então é um perigo que, como o senhor disse, que até
perigoso, porque depois de eleito, a pessoa pode ser cassada. Sim, sim. Você vê alguns procedimentos da eleição de 2018, né? E existia, você ouve algo, pessoas dizendo, não, vamos fazer que na mídia social você não consegue, não acha, a justiça eleitoral não chega. E a justiça eleitoral está provando que ela chega nas pessoas, ela consegue identificar, tem a questão de IP, tem questão de patrocínio, tem questões financeiras, né, de quem patrocina tudo isso, porque tem um custo. E a Justiça Eleitoral está demonstrando que ela está bastante ativa e bastante atenta a essa questão das fake news. Então, e além das fake news, né, doutor, a gente sabe também daquelas velhas práticas, né, da cesta básica, do jogo de camisas, da bola de futebol e tantas outras promessas ou coisas que são dadas também são crimes eleitorais. Crimes eleitorais. Isso, de fato, a legislação já observa, isso não é permitido, ou seja, isso é ilegal. E a pessoa ou seja, feita a denúncia e provado, ele tem a cassação do mandato e dependendo do momento, se é antes ou depois da eleição, tem a questão do registro da candidatura e após a eleição, a possibilidade de cassação do mandato. O senhor é bom de números, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, como que é os prazos que já estão oficializados de pré-campanha, de campanha oficial, de eleições para o pessoal que está em casa? As datas especiais básicas, né, que foram alteradas, como eu disse, primeiramente, a data das eleições, 15 de novembro, primeiro turno, e segundo turno, 29 de novembro. A data mais importante próxima que nós temos é o dia 11 de agosto, né, que para quem é pré-candidato, seja vereador ou prefeito, que possa participar de programas, seja entrevistado, seja comentado, ele fica proibido de participar a partir do dia 11 de agosto. Né? Aí nós temos as convenções, como eu disse, que se dá entre 31 de agosto e 16 de setembro. Tá? Entre 16 de setembro a 26 de setembro, o registro das candidaturas e a partir do dia 27 de setembro, a campanha eleitoral, seja na internet, seja na propaganda autorizada pela lei, a partir do dia 27 de setembro. E aí as eleições no dia 15 e 29. Bom, doutor, eu quero aqui agradecer a sua presença no nosso programa. Tenho certeza que os nossos amigos candidatos e principalmente os eleitores de modo geral, quem trabalha como mesários, as pessoas que trabalham nos cartórios eleitorais da nossa região, estavam querendo saber um pouco mais sobre isso. Por tantas mudanças que a gente está tendo por conta da pandemia, não foi diferente no pleito eleitoral, que muita gente achou que não ia acontecer ou que iria ser mantido a data, foi prorrogado, mas irá pelo menos por enquanto acontecer em novembro. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição. Bom, nós vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos para você aqui na nossa cidade. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Maravilha, a gente está seguindo em frente com o nosso programa, agradecendo a sua audiência e também a sua companhia. Lembrando que daqui a pouquinho tem bate-papo na praça. Hoje o entrevistado será o Sérgio Figueroa, ele que já foi vice-prefeito de Birigui e empresário do ramo de transportes da Rodocerto. A história dessa empresa tão tradicional de Birigui, daqui a pouquinho com o Valdecir Sabioni. E agora a gente muda de assunto, a gente fala sobre os decretos aqui do município de Birigui, as mudanças. Na semana passada, na última sexta-feira, nós tivemos
discutimos a questão da evolução do município de Birigui e da região noroeste da fase vermelha para laranja. Por conta disso, cada prefeito modificou algumas coisas e agora a Silvia Helena conversa com o prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão. Entre idas e vindas de fase, que é o método que o governo define o que trabalha ou não, Birigui volta para a fase laranja. Sobre o assunto eu vou falar agora com o prefeito Cristiano Salmeirão, que vai nos dar mais informações. Prefeito, o que muda agora com essa mudança de fase? Agora, os serviços essenciais, eles já funcionavam, agora foi acrescido aos serviços essenciais, o comércio, que pode voltar no horário das 10 horas da manhã às 14 horas, porque é o que preconiza o decreto do governador, haja vista que nós prefeitos, eu acredito que a população já está cansada de saber, nós temos que obedecer o decreto do governador. Então, diante de todo aquilo que ficou estipulado nesse plano do decreto do governador, houve essa extensão do horário. No último decreto, quando o Birigui também passou para a fase laranja, o senhor deixou em aberto. Os comerciantes trabalhavam 4 horas, mas abriam e fechavam conforme eles queriam, podiam. Agora, como que vai ser feito? Foi uma recomendação da vigilância epidemiológica, sanitária, da própria Guarda Municipal, através do comando do setor de fiscalização, e bem como do Comitê Covid. Nós temos um comitê aqui na cidade, que eles dão todo o embasamento para que possamos decidir. E eles entenderam por fixar um horário. Antes eu tinha deixado livre, porque eu defendo que o comércio, existe uma maior liberalidade e as pessoas podem ir comprar, não naquele horário fixado, mas num horário que melhor lhe agrade, evitando assim um tumulto. Entretanto, diante da necessidade de fixar o horário e diante de tudo isso que eu acabei de explicar em relação aos órgãos envolvidos, então nós resolvemos fixar dessa vez. Ainda falando sobre o comércio, além do horário que foi fixado, o senhor mudou alguma coisa? Veja bem, nós continuamos com as mesmas regras daquilo que está previsto no decreto. Em relação ao transporte urbano e o transporte intermunicipal e interestadual, nós estamos aguardando que a nossa rodoviária ela foi reformada e nós estamos para entregar a rodoviária para que tudo volte novamente. Porque o que eu vou dizer bem sincero, o que o prefeito acha, o maior problema não é comércio, o maior problema não são os órgãos que estão envolvidos e as atividades econômicas e industriais. O maior problema realmente é que a população não modificou o comportamento dele durante a pandemia. Eles continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam no mês de março, que nós colocamos isso como foi o primeiro decreto, até hoje, certo? Então o maior problema é esse, na minha visão. Em relação à fiscalização que estava acontecendo com a Guarda Municipal em parceria com a Vigilância Sanitária, continua? Fiscalização continua, que são mais de 4 mil pontos comerciais na cidade de Birigui, são diversos estabelecimentos e nós não conseguimos estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então nós trabalhamos com a denúncia, só acionar a Guarda Municipal através do 153, certo? E a vigilância e a guarda, elas estão, como se diz, correndo a cidade e verificando onde existe algo de errado. E a população, ela pode nos ajudar a informar a guarda, certo? Ou ligar no 3643-6000, que é o telefone da prefeitura, e solicitar que a vigilância sanitária também, ela se disponibilize ao local que não estiver existindo o cumprimento da regra. É interessante a gente estar lembrando também que o uso de máscara é obrigatório. O uso de máscara é obrigatório. Eu sei que algumas vezes a gente esquece, né, a máscara no carro, ou até em casa, mas vamos nos esforçar e todos utilizar máscara. É isso que eu acredito que vai resolver o problema. E modificação de comportamento. A modificação de comportamento é a maior arma que nós temos. O que é o isolamento? É somente sair de casa para realizar as atividades necessárias. Outra questão também que as pessoas estão perguntando muito é em relação à volta às aulas. Ainda nós estamos decidindo, junto com a secretária Miriane, junto com o Conselho Municipal de Educação. Eu acho muito temerário o retorno às aulas. Ainda nós não temos assim a certeza, né, de que isso já acabou. Sabemos que estamos no momento mais difícil e a tendência é cair. Mas toda aglomeração, pode fazer com que volte.
ontem, assistindo telejornais, a Espanha já, novos 6 mil casos de coronavírus. Então a Espanha ela fez a quarentena, fechou o país e agora está voltando. Então existe a preocupação de uma nova onda, então por isso que nós precisamos analisar corretamente, e é muito difícil, eu digo para você, decidir uma questão dessa de retorno ou não às aulas, eu sendo professor e sabendo da necessidade que é a educação na vida das pessoas. Prefeito, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas agora que estão frequentando o centro da cidade em relação à aglomeração, ao uso da máscara. Veja bem, precisou fechar o comércio, precisou criar medidas restritivas, porque grande parte da população não ajudou. Então o poder público ele só se faz presente quando existe o quê? Uma desobediência das coisas que são estipuladas pelos órgãos superiores do órgão municipal para que se haja dado cumprimento. Então, dizer à população que nós precisamos vencer a batalha, e nós só conseguimos vencer a batalha com a ajuda da população. A Prefeitura de Birigui, Estado de São Paulo, ou a República Federativa do Brasil, eles ajudam a resolver o problema, mas a população é o maior vetor que nós temos para a resolução desse problema. Obrigada pela sua entrevista. Voltamos aos estúdios, então, com a entrevista do presidente do CIRAM, Fábio Brancato. Obrigado, Silvia, pelas informações. Obrigado também ao prefeito Cristiano Salmeirão, esclarecendo essa questão dos decretos para essa semana e também para a semana que vem. A gente fala agora sobre o agronegócio, em especial aqui na nossa região. Nós estamos recebendo aqui o Fábio Brancato, ele que é presidente do CIRAM, que é o Sindicato Rural da Alta Noroeste, e a gente fala um pouco sobre a situação da pecuária, do agronegócio, da agropecuária aqui na nossa região, mas também dos eventos que iriam acontecer e foram cancelados por conta da pandemia. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. A gente sabe que nesse ano nós teríamos uma grande movimentação no recinto por conta da ABQM, os eventos que estavam programados, como também da própria exposição, e por conta da pandemia eles tiveram que ser ou cancelados ou adiados. Como que foi essa movimentação? A gente já entrevistou vários setores, até nós falávamos nos bastidores, a gente fala muito sobre comércio, indústria e comércio, mas também o agronegócio é muito importante para a região e esses eventos fomentam muito, não só Araçatuba, mas todos os municípios vizinhos. É uma tristeza muito grande. Lógico que nós estamos num momento muito difícil e o agronegócio também está passando por esse momento. Mas falando especificamente do recinto de exposição, nós tivemos grandes cancelamentos, não era só os grandes eventos, sim, a BQM, a exposição, mas os outros eventos também. Porque hoje nós temos o maior centro equestre, o maior centro de eventos da América Latina. O único local que tem 3 pistas cobertas nas dimensões que nós temos, que tem pista de aquecimento e o tamanho do recinto de exposição. É o segundo maior recinto de exposição do país. Então, não é só os eventos equestres e também não só a exposição. Nós tínhamos outros eventos que todos foram cancelados e um prejuízo muito grande, principalmente para o sindicato, porque investiu. Nós investimos, fizemos grandes investimentos em 2019 e iríamos começar a colher os frutos agora em 2020. E a gente sabe, né, Fábio, que além dos eventos que acontecem em Araçatuba, toda a região, os rodeios e outros eventos também foram cancelados, automaticamente mexe com o agronegócio aqui dos municípios vizinhos, dos municípios menores também. Então, nós somos centro de região e é o que você falou, o rodeio, como você citou, nós já estávamos namorando em trazer um rodeio para cá, estávamos concretizando isso e foi por água abaixo, porque com a pandemia não tem condição de fazer concentração. A nossa preocupação, sim, saúde, mas agora nós temos uma outra preocupação, como sair desta pandemia de uma maneira ordenada, né? Para que a gente fique dentro dos padrões de saúde, mas que também realize os eventos. Bom, nós já estamos caminhando para o segundo semestre, já daqui a algumas semanas estaremos já em agosto. Existe alguma previsão sobre os eventos da BQM e, em especial, também da exposição, que nós estaremos já no balanço do evento desse ano 2020? Eu posso lhe garantir o seguinte, a exposição não será realizada esse ano.
Não tem condição da gente realizar a exposição, por alguns motivos. A exposição depende muito do público, mas também de uma diversidade de localizações. Então, várias raças em vários locais e também artistas, aglomeração. Nós acreditamos que foi acertado a gente ter cancelado. Nós cancelamos para o ano que vem. Estamos já praticamente com a data definida, mas ainda não assinamos o contrato, então nós temos que aguardar mais um pouquinho. A ABQM é uma outra situação, é uma prova equestre, é um esporte, é o esporte equestre que nós somos o centro hoje dos maiores eventos equestres do país e tem uma possibilidade da gente realizar o evento de outubro, mas sem o público. Então é só para os competidores, só para realizar a competição. Porque tem uma particularidade, um dos eventos que pode ser realizado em outubro é o Potro do Futuro. É aquele animal que ele é projetado, é um animal jovem, até 3 anos de idade, que é o potro que vai ser o grande campeão lá na frente. Então existe uma competição por idade também. Então esse evento tem que ser realizado dentro do ano. Senão perde toda aquela preparação. E também tem o Congresso Nacional. Aí nós estamos assim, uma conversa muito boa, muito sadia com a ABQM e tentando sanar com protocolos de segurança, vai ter distanciamento, hora marcada, provavelmente vai ter uma separação do evento, parte do evento em Araçatuba, parte de eventos em outras localidades, outras cidades. Para as pessoas em casa entenderem, pessoal da nossa vizinha cidade de Araçatuba, até mesmo o pessoal de Birigui, qual que é a importância de eventos como esse, principalmente da ABQN, na geração de emprego e renda? Porque às vezes as pessoas imaginam que o evento só é restrito lá dentro do recinto, mas acaba movimentando toda a cidade e outros setores. Não, o grande movimento é do turismo, são os hotéis, são os restaurantes, são os supermercados, a gente fala até salão de cabeleireiro, lavanderia, movimenta o comércio como um todo. Então o consumo são mais de 2.400 cavalos, são mais de 15 mil pessoas nos eventos abertos ao público por dia. Quer dizer, é uma movimentação muito grande. Nos 2 eventos anteriores, nós tivemos mais de 2.500 pessoas acampadas dentro do recinto de exposição, com trailers, caminhões, ônibus, que são uma casa. Nunca vi uma concentração tão grande de pessoas e esses ônibus, esses trailers, né? Uma concentração tão grande. Quer dizer, a pessoa ela vai no supermercado da cidade de Araçatuba ou da região, nos postos de combustíveis, ou seja, movimenta toda uma economia. E a região como um todo abraçou. A Araçatuba é conhecida e a ABQM se surpreendeu com isso, porque a região abraçou o evento. Então, veio excursão de Andradina, veio gente de Lins, sem dizer do país inteiro. Mas eu digo, a região movimentou muito, mas muito mesmo, o comércio geral. A gente sabe que o comércio sofre bastante por conta da pandemia e da quarentena, a indústria também, e a pecuária, e o agronegócio, a agricultura como um todo. Nós não tivemos as restrições, mas a gente sabe que todo mundo sofreu com essa cadeia que estamos vivendo desde março. Como que a gente pode analisar a nossa região nesse cenário? O agronegócio ele é muito amplo, né? Então eu separo o agronegócio em 2 faixas. Eu falo que a faixa das commodities, a soja, o milho, a carne, ela, mesmo com a pandemia, nós produzimos muito bem, recorde de produção regionalmente e nacionalmente. E com os preços bem significativos. Uma coisa que o Brasil mostrou ao mundo é que mesmo com a pandemia nós conseguimos exportar, nós conseguimos levar alimento ao mundo inteiro. E outra coisa, essa é a parte de commodities, dos grandes produtores e dos grandes produtos. Aonde nós sofremos mais, o agronegócio sofreu mais? Hortifruti. Então, a parte de hortaliças, frutas, o consumo foi muito pequeno. Fecharam-se restaurantes, fecharam-se as feiras livres. Aí sim, o produtor teve que se reinventar. Nos deliveries, hoje a gente fala, você vai no WhatsApp, você faz uma contratação de um combo com alface, tomate, cebola. Isso é o quê? O produtor teve que se reinventar. Um outro setor que sofreu muito foi o do leite.
Então a pecuária leiteira sofreu muito. Por quê? O consumo caiu demais e a produção de leite é estável. Você continua produzindo todo dia. Chegou uma hora que não tinha onde estocar esse leite. Então teve um problema muito sério. Nem todos conseguem fazer o beneficiamento do leite, transformar em manteiga, em queijo. Então, e se perdeu esse produto? Se perdeu muito produto, jogou-se muito produto fora. O terceiro segmento que a gente fala é o sucroalcooleiro. Todo mundo fala, as usinas foram muito bem. Nem tanto. Nós temos aqui num raio de 100 quilômetros mais de 20 usinas e nem todas produzem o açúcar e o álcool. Então, com o baixo consumo de álcool no país como um todo, nós tivemos um excesso de produção e também não tínhamos lugar onde armazenar o álcool. Tanto é que o usuário ia no posto, o preço foi lá embaixo e hoje já voltou um pouco ao normal. As usinas que tinham aquela condição de fazer produção de açúcar e álcool, elas aumentaram a produção de açúcar. Então tem uma usina na nossa região que a perspectiva era produzir 60% de açúcar e 40% de álcool. Reformularam tudo, 80% de produção de açúcar e 20% de produção do álcool. E aquelas que só produziam álcool chegou praticamente no seu limite de armazenamento. Mas também com a volta já está se equilibrando. Então, você vê que vários segmentos do agronegócio foram afetados. Alguns não tiveram problema, porque a produção foi significativa, o valor na exportação foi muito bom. Mas aquele que o consumo é mais interno, esse ficou bem prejudicado. Independente disso, a gente sabe, né, Fábio, que todos os setores da sociedade terão que se reinventar depois do que aconteceu. Quais são as lições para que o agricultor, o pecuarista, aquele que está nos acompanhando, desde o pequenininho até aquele maior produtor, para depois, porque agora é a luta do pós-pandemia. O que será do nosso país daqui a alguns meses, provavelmente mais para o final do ano? Eu acredito que para qualquer um, né? Não só para o produtor. Eu acho que todos nós temos que pensar, fazer uma análise do que a gente fazia antes e o que nós vamos fazer. O que a gente vê no produtor rural é esse reinventar, pensar novamente como fazer. Então, aquilo que era comum anteriormente, hoje já não é. O que a gente vê, o produtor rural, ele vai ter que buscar um pouco mais de tecnologia. Nós vamos ter que também, os órgãos, o governo federal, o estadual e mesmo municipal, tem que pensar na internet no campo. Porque hoje isso é uma ferramenta de comercialização. E ainda continua muito complicado os sinais da internet para a zona rural. E veja só, nós que trabalhamos com vários locais, tem lugar que pega celular, tem lugar que não pega celular. Se você não faz uma assinatura, você não tem o WhatsApp. E assim por diante. E hoje a informação é muito rápida. Então a gente tem que, como o governo tem que pensar em trazer essa possibilidade ao produtor. E com um custo bem mais barato. Por quê? Você vai buscar uma internet paga, ela é muito cara. E o produtor está sofrendo com isso. Então, o que eu vejo? Ele vai ter que se reinventar, mas também acompanhar um pouco mais em relação à tecnologia. Nós temos que estar com a informação na mão. Hoje não existe mais, olha, quanto custa meu bezerro, quanto custa meu boi, quanto custa minha vaca e assim por diante. Quanto custa o produto? E isso só a tecnologia traz para a gente. Né? Nós já fizemos várias matérias aqui na nossa zona rural, tanto de Birigui, de Buritama, de Araçatuba. O que a gente percebe é que as pessoas elas não se atentam à importância econômica de cada setor. Então, por exemplo, Birigui é um dos campeões na exportação de soja, por exemplo, sim, como Araçatuba, Andradina com a sua carne, com seus frigoríficos. Então, às vezes não empregam tantas pessoas como uma indústria, por exemplo, um comércio, mas em termos para o próprio município, geração de renda e de impostos é muito importante. É muito importante e as pessoas também têm que entender que sem a matéria-prima você não consegue ter a indústria. Eu acho que não existe, acho que a gente tinha que fazer uma união de forças. Não existe o mais importante. O mais importante ou o menos importante. A corrente tem seus elos. Se você romper um elo dessa corrente, você quebra a força que nós temos. Então, você tem que produzir, você tem que beneficiar. E outra coisa, por quê? Que nós não aumentamos a nossa indústria. Vamos beneficiar o produto produzido no Brasil. Por que a gente tem que importar muita coisa?
porque nós não conseguimos produzir competitivamente com a importação. Então, esses beneficiamentos, vamos beneficiar mais coisa aqui dentro, vamos trazer essa riqueza para a gente. E é o que você falou, nós temos que saber o quanto custa para produzir e também o quanto custa para fazer o beneficiamento, que seria a indústria. Aí sim você faz um elo. E um outro ponto que nós, produtores rurais, brigamos muito é conciliar também a produção com o meio ambiente. Nós não precisamos mais degradar o meio ambiente para produzir mais. Não, é só a gente com tecnologia, a gente produzir um pouco mais no que nós já temos e preservar o meio ambiente que nós já temos. Porque senão daqui a alguns anos vocês não vão conseguir produzir. Não é só produzir, você vai ter uma baixa quantidade de água, baixa quantidade de competitividade. O custo vai aumentar, né? Custo de produção aumentar. Hoje você tem a gente vê combate biológico, que o combate biológico é fantástico, o próprio ecossistema combatendo entre eles. Uhum. Se você elimina algum elemento desse, você está dificultando, ou você vai ter que gastar mais com inseticidas, herbicidas e tudo mais. Mas o que eu falo, muita gente fala, o produtor ele é o degradador do meio ambiente. Não. Se a gente não conservar o meio ambiente, nós não temos condições de produzir. E nós somos responsáveis, sim. Só que a maior concentração de poluição não é no campo, é na cidade. Eu acho que a conscientização, volto a dizer, tem que ser geral. Não existe só o campo e nem só a cidade. Um completa o outro e um depende do outro. Bom, Fábio, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, esclarecendo muitas dúvidas para o nosso amigo produtor rural, que com certeza está nos acompanhando. E a gente torce para que no ano que vem a gente consiga ter a exposição, que gera muito emprego e renda para os municípios vizinhos, como também Araçatuba, e os próprios eventos da BQM, que iria começar a fomentar muito mais forte nesse ano, mas por conta da pandemia vai ficar para o ano que vem, creio eu. Não, é o que eu falo, nós acreditamos muito. O ano que vem nós vamos ter grandes novidades, não só esses 2 eventos, vão ter mais eventos, mas nós acreditamos, eu sou muito otimista, o CIRAM está aberto para todo produtor que tiver sua dúvida, consulte o CIRAM, vá atrás, porque hoje nós somos um dos maiores centros de informação, maior centro de cursos do Senar. Então, conte com o CIRAM, conte com o sindicato, porque a gente não é só de Araçatuba, a gente é de Araçatuba e região. Hoje nós somos Araçatuba mais 12 municípios. Então, pode contar com o CIRAM, que está lá à disposição. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Já tem outros assuntos na edição de hoje do programa Nossa Cidade. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Estamos de volta no nosso último bloco do programa Nossa Cidade e o assunto agora é o lixo de Birigui, mais um motivo de reclamação de moradores de diversos bairros, a questão dos montinhos, a questão do horário de coleta e para a gente ajudar os coletores e também a população, nós conversamos com o responsável do setor aqui na cidade, o Marcos, que vai esclarecer algumas dúvidas para os amigos munícipes aqui de Birigui. Bom, nós temos várias reclamações com relação à coleta de lixo aqui na cidade, ao nosso lado está o Marcos, ele que faz parte da equipe da Secretaria de Serviços Públicos aqui do nosso município, que vai falar um pouco sobre a coleta. A gente sempre conversa com você, Marcos, porque as pessoas sempre têm muitas dúvidas sobre a coleta. E a principal delas é os tais montinhos que são colocados nas ruas na cidade. Como que funciona na prática para as pessoas entenderem? Então, Wesley, boa tarde ou bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo.
Essa estratégia de estar amontoando lixo, que às vezes tem sofrido muito apontamento por parte da população, que causa até um descontentamento. Esses montinhos, ele é feito, o monte em si é feito ponto estratégico, como a gente diz lá no serviço. Para quê? Para facilitar a coleta de lixo, você entendeu? E essa estratégia, esse monte, que ele foi criado não pela prefeitura atual, né? Não é por essa administração atual. Ela foi criada na época que a parte da coleta de lixo era terceirizada no município. Foi criada por uma empresa terceirizada, que trabalhava no município na época, e veio se arrastando por várias administrações e até chegar nessa aqui. Esses montes, ou pontos estratégicos, como a gente sempre tem visto na cidade, que causa reclamação, eles servem para que não há desgaste no caminhão, com embreagem, pneu e também desgaste dos funcionários que estão atrás do caminhão. Muitas pessoas, Marcos, também questionam a questão porque antigamente, antes dessa empresa terceirizada, a coleta acontecia de casa em casa. O caminhão ia parando de casa em casa, pegando lixo. Isso era uma prática muito comum nas décadas de 80 e 90. Hoje, isso é viável ou não? Sim, essa prática, que era a prática da chamada lata, né, ela também causava, querendo ou não, transtorno. Né? Eu não trabalhava na prefeitura, mas eu ouvia meus pais falarem. O barulho daquelas latas alvoroçava os animais, os cachorros, acordava todo mundo na madrugada. Então toda a coleta em si, ela causa um transtorno, tá? As pessoas. Não todo mundo, mas uma parte da população sempre se incomoda. Essa prática de hoje ser coletado de porta em porta, ela não é possível pelo tamanho do município, né? Porque essa é uma estratégia não só usada por Birigui. Você pode ir em qualquer cidade do tamanho de uma cidade desse porte, Catanduva, Araçatuba, que é aqui pertinho, pode procurar as empresas que fazem serviço nesses locais, nessas prefeituras, que você vai observar que todas elas usam essa metodologia do monte, entendeu? Da estratégia. O que tem sofrido muito apontamento que eu observo é que as pessoas falam, para que serve a lixeira na porta da minha casa? Eu sempre ouço as reclamações dessa aí. Essa lixeira, ela serve para que você coloque o monte na lixeira, o seu lixo naquela lixeira. Dali para frente, quem usa a estratégia é a prefeitura, você entendeu? Muitas pessoas, inclusive nesse assunto, fica nessa questão, coloca no montinho, deixa na cesta. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu coloquei na cesta, mas o coletor não pegou. Então a orientação da prefeitura é para que o munícipe coloque apenas na cesta ou na calçada. Sim, a orientação da prefeitura é que a população coloque o seu lixo na sua lixeira ou na calçada se não tiver a sua lixeira. Eu tenho que levar no monte? Não, você não tem nenhuma obrigação de levar no monte. No entanto, que você coloque o seu lixo no horário certo também, você entendeu? Porque a coleta de lixo, ela não começa com o caminhão passando na rua, ela começa com aquele coletor recolhendo e fazendo monte. Esse horário, você tem que se atentar no horário em que passa aquele servidor na frente da sua residência. Alguns meses atrás nós fizemos uma matéria, inclusive você pode estar revendo agora com a gente esse trabalho que nós fizemos. A gente percorreu uma linha aqui na cidade e a gente percebeu a dificuldade, o trabalho que é muito exaustivo. E a gente também teve uma situação nesse ano sobre acidentes com os coletores, diminuir esses acidentes e quais as orientações para as pessoas que, por exemplo, têm algum caco de vidro, quebrou um prato, para poder armazenar de forma correta vidros e cortantes. Sim, aquela matéria foi bastante positiva, até os servidores que trabalham conosco elogiaram muito, falou que reduziu muito, para você ver que não houve nenhum acidente mais neste período, depois daquela matéria. Então a gente recomenda sim que as pessoas continuem separando o lixo cortante, perfurante, do lixo doméstico, coloquem em garrafas PET ou em caixa de leite longa vida, ou em caixa de sapato, e coloca lá um avisinho, que é material cortante, para que isso não venha posteriormente causar um ferimento ao coletor. Com relação a horários, qual que é melhor? Porque a gente sabe que são muitas linhas, né, Marquinhos? Sim. Tanto na questão de cada bairro, um horário para passar para coletar, o outro horário do caminhão. A pessoa está com a dúvida, quais os telefones, pode conversar com o coletor, qual que é o canal de atendimento para a população, para aquele que está mudando aqui da cidade ou mudou de bairro? Sim, a prefeitura, o telefone lá disponível é o 3643-6207, tá? A gente atende das 7 às 17 da tarde, né? Quase no finalzinho da noite. E a pessoa pode estar ligando lá para tirar suas dúvidas, entendeu? A questão do horário são horários diversificados, você entendeu? Cada linha, para você ter uma base, uma linha hoje, ela atende praticamente de 4 mil a 5 mil residências e leva mais ou menos de 12 a 13 mil toneladas, então é bastante. Então sempre não vai haver aquela perfeição na coleta, entendeu? Vai sempre haver uma falhinha aqui, outra ali, porque são todos seres humanos, então, como em todas as profissões, vai haver uma falha.
E se a pessoa estiver insatisfeita, ligue lá, a gente vai orientando, a gente vai tentando fazer o melhor para que todo mundo fique satisfeito com isso. Eu creio que a principal função agora é a gente poder orientar e prestar serviços, porque, como você disse, a cidade é grande, os coletores são poucos, e o mais importante é a orientação, é saber que existem os dois lados e o bom senso, tanto da parte dos coletores como também do morador. Exatamente, a gente tem feito reuniões, né, com os coletores, para que não desabone a população, para que, né, trabalhe junto com a população. O que seria deles, né, do coletor de lixo, o que seria do nosso lixo sem eles, né? Então a gente pede colaboração das duas partes, né? Não critique o coletor e o coletor também não brigue com a população. Se a população estiver satisfeita, tiver alguma irregularidade no seu bairro ou uma dúvida, ligue na secretaria, a gente está à disposição para atender melhor. Muito obrigado, Marquinhos, pelas informações, e qualquer dúvida, reclamação, questionamento, liga na secretaria, os telefones já apareceram na reportagem, para que você possa estar ajudando também a coleta. Nós sabemos que é um serviço muito complexo, muito difícil, tem os dois lados da moeda e, como disse o responsável, é importante que haja uma harmonia entre os dois lados para que todo mundo seja beneficiado. E o Banco do Povo aqui da nossa região está fornecendo diversas ações para poder ajudar micros e pequenos empresários por conta da pandemia. Muita gente teve que fechar, demitir funcionários, está quase que falindo. Então a ideia agora é empréstimos fáceis para que todo mundo possa se readequar a esse momento pós-pandemia. Olá Wesley, olá amigos do programa Nossa Cidade. Além da saúde, um dos setores que mais sentiu os reflexos da pandemia foi a economia, principalmente as micros e pequenas empresas. Para amenizar esse impacto, o Sebrae, em parceria com o Banco do Povo, está disponibilizando linha de crédito para fortalecer a economia local. E nós vamos falar com a consultora de negócios do Sebrae via internet para poder esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre essa parceria entre Sebrae e Banco do Povo. Como ela funciona? O Sebrae sempre pautado e preocupado e atuante com relação à gestão das micro e pequenas empresas, então levar conhecimento às micro e pequenas empresas para que elas possam administrar os seus negócios, né? E aí justamente firmou parceria com o Banco do Povo, que é especialista em crédito para micro e pequenas empresas também. Ambos são instituições que atuam com microempresas paulistas, portanto que estão no estado de São Paulo, né? E aí a parceria, portanto, foi firmada para levar o melhor às micro e pequenas empresas paulistas, né? Como o Sebrae ajuda a restabelecer as empresas, né, nessa pós-pandemia, o Sebrae ele tem 5 pilares de atendimento, tá? Um deles justamente é acesso a crédito orientado, então aquele crédito que é sustentável, que vai ajudar realmente a micro e pequena empresa. Criação e aí com relação a políticas públicas visando o melhor relacionamento para as micro e pequenas empresas, tá? Também um conteúdo personalizado e rede de atendimento, então nós estamos sempre preocupados e sempre revendo os nossos cursos, nossos atendimentos para levar o melhor às micro e pequenas empresas, algo que seja fácil de ser aplicado. Nós inclusive criamos o programa Enfrentar, que é um programa que leva conhecimento e tem fácil aplicação, prático, é muito prática a aplicação no dia a dia da empresa para ela possa administrar melhor o seu negócio, tá? Além disso, também acesso ao mercado, tá? Para que a empresa possa ter acesso a vender, né? Porque toda empresa precisa retomar suas vendas, e aí com isso também fez parceria com marketplaces, né? Muito conhecidos no mercado, para que as micro e pequenas empresas também possam usar esse canal como vendas, e aí também campanha positiva, tá? Com mensagem para as micro e pequenas empresas, sempre buscar o seu melhor, e vocês vão ver cada vez mais a gente fazendo isso, tá bom? O critério para solicitar o crédito é ser, portanto, uma microempresa individual, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, tá?
que não pode ter restritivos no SPC, no Serasa ou no Cadim, e tem que ter CND, que é a certidão negativa de débitos, tá? Emitida pela Receita Federal, né? Como solicitar esse crédito? Indo pessoalmente com um agente de crédito do seu município, verificar o dia, o horário de atendimento, ou através do site do Banco do Povo, né? Que é diretamente o cliente solicita no site, que é bancodopovo.sp.gov.br, tá? O cliente acessa esse site, tem um campinho lá de solicite o seu crédito, ele já pode fazer a sua solicitação, né? Com relação às linhas, elas são diferenciadas, tá? Então, nós temos a linha do juros zero, que ela é exclusiva para microempresa individual, então a MEI, né? É uma linha que vai até R$15 mil de operação, o prazo da operação é até 24 meses, com carência de 1 a 3 meses, tá? Para pagamento, e a taxa de juros é zero desde que mantidos os pagamentos em dia, ok? Aí nós temos também a linha de crédito Sebrae Empreenda Rápido. Essa atende microempresa individual, microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Então são 3 portes de empresas sendo atendidos. Essa linha de crédito vai até R$21 mil, com um prazo para pagamento de até 36 meses, carência de 1 a 3 meses, perfeito? E a taxa de juros é 0,35% ao mês, tá? Lembrando, portanto, não pode ter restritivos no SPC, no Serasa, nem no Cadim, e tem que ter CND, tá? Com relação à documentação, precisa ter o documento dos sócios, e aí o documento dos sócios, lembrando que sócio é a pessoa física, né, que representa a pessoa jurídica. Então o MEI também tem o sócio, né, que tem a pessoa física que está ali representando a pessoa jurídica, perfeito? Então, precisa ter o documento de identificação, que é um RG, ou uma CNH, ou até um RNE, né, se for uma pessoa que é estrangeira. Tem que constar também o CPF nesse documento. Vai precisar do comprovante de residência recente, tá? O comprovante de residência tem que ser alguma conta de consumo, então água, energia ou telefone, tá? Recente é até 90 dias essa conta, né? Se for casado, vai precisar da certidão de casamento, tá bom? Ou se tiver união estável, também precisa de um documento, né, que comprove essa união. E para quem faz declaração de imposto de renda, também apresentar a declaração de imposto de renda. E quem faz a declaração de renda por decore, também apresentar essa declaração, tá? E da empresa, né? Da empresa precisa do contrato social. Para a MEI é o CCMEI, né, o certificado do MEI, tá, que é válido como contrato social, do cartão CNPJ, a relação de faturamento dos últimos 12 meses, de uma empresa, portanto, já constituída. Para a empresa que ainda está sendo constituída, que não tem faturamento, a projeção de faturamento para os próximos 12 meses, tá? E o cartão CNPJ, a CND, tá? Também você precisa, uma CND é emitida, tem no portal do empreendedor, tem a informação de como emitir essa CND, perfeito? Bom, site para mais informações está diretamente no site do Banco do Povo. Então, falando dele novamente, é www.bancodopovo.sp.gov.br. Essas linhas de crédito, para que as empresas tenham elegibilidade, elas precisam ter feito um curso no Sebrae, tá? Esse curso pode ser um curso que a empresa já tenha feito, até 24 meses que ela já tenha feito, né? 24 meses para trás, é o Super MEI, tá? Então ela tem que apresentar esse certificado. O curso Empreenda Rápido, que pode ser feito através do site, é www.empreendarápido.sp.gov.br, e o nosso programa Enfrentar. Lembrando que esses cursos precisam ter 75% de presença, tá? Que aí justamente é quando você tem o certificado, né? Porque você teve essa presença, e aí você é um critério, portanto, de elegibilidade para poder ter acesso a essas linhas, tá? Que é um crédito orientado, então a gente dá a capacitação antes, acesse o crédito, e a gente também vai acompanhar essa empresa no futuro, tá? A destinação do recurso, ela pode ser para capital de giro
ou para investimento, tá? Então, verifique os critérios junto ao agente de crédito e também nos contate. Eu vou deixar aqui o telefone para nosso contato, tá? Mas tem essas finalidades e a gente pode especificar, portanto, o que pode ser adquirido e como o capital de giro também pode ser utilizado, tá? O importante é já destacar que não pode ser para contas vencidas, tem que ser para contas a pagar, tá? Então, se você vai comprar ainda o bem ou se você vai pagar alguma conta, aí sim você pode usar essa linha de crédito. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse o site, o telefone, para as pessoas que quisessem obter mais informações a respeito dessas linhas de crédito. Bom, o WhatsApp, para que vocês possam ter contato, o nosso WhatsApp do nosso escritório é 018 991 41 0090, tá? Então, tem informações dos nossos atendimentos individuais, dos nossos cursos, tá? A gente tá a todo vapor, não paramos, estamos atendendo, estamos no home office e atendendo todas as empresas, todas as microempresas que estão nos contatando e também que estamos arregimentando, tá? A gente também está sendo bem proativo na questão do atendimento. A mensagem final que eu quero deixar para vocês, assim, não tem segredo, tem Sebrae, tá? E assim, o Sebrae é pelo Brasil, o Sebrae é por você, portanto, contem conosco, tá bom, gente? Eu falei com a Cibele, que é gestora de negócios do Sebrae de Araçatuba. Muito obrigada pelas suas informações. É com você, Wesley. E do Banco do Povo a gente fala sobre a CPFL. Por conta da pandemia, os jovens têm mais tempo e automaticamente mais soltura de pipas, tem os problemas das queimadas e isso também interfere na distribuição de energia. Muita gente pode até sentir essa falta de cortes que acontecem durante o dia, às vezes nem está chovendo, nem está trovejando, mas acontece isso. E os motivos são esses dois, pipas e também a questão das queimadas. De acordo com o levantamento feito pelo Centro de Operações da CPFL, mostra que na região de Araçatuba foram registradas 55 interrupções de energia por conta das queimadas nos últimos 6 meses desse ano. Araçatuba lidera o ranking com 24 ocorrências, Birigui com 12, Penápolis 11 e Bilac com 2 registros. Na estiagem, com ventos fortes agora, uma baixa umidade que está atingindo a nossa região, a gente sabe que qualquer fagulha, principalmente num determinado campo, nós estamos aí numa região de grande campo agrícola, cortada aí, margeada por várias rodovias, isso pode ocasionar grandes incêndios incontroláveis, que acabam atingindo a rede de energia elétrica. A distribuidora, que até o momento atende mais de 4 milhões de consumidores em 234 municípios do interior paulista, vem percebendo que os números de queimadas vêm crescendo cada vez mais, trazendo sérios prejuízos não só à distribuidora, mas principalmente à população. Uma queimada mal controlada, um incêndio de uma proporção grandesca, quando atinge a rede de energia elétrica, até mesmo ela não pode, às vezes o fogo não chega a atingir propriamente a rede. Somente a fumaça, a fuligem, já é o suficiente para determinadas regiões, um fechamento de um curto-circuito, e aí está desligando todo um sistema, que pode estar ligando toda uma cidade, se for uma linha de transmissão, como pode também estar ocasionando aí a falta de energia em determinados bairros. Bairros esses que podem estar atendendo aí, ter um hospital, que pode estar sendo atendido nesse momento de pandemia, pela energia fornecida pela concessionária, e que nesse momento não pode ficar sem energia. Nós sabemos aí, nós estamos num momento crítico. Então queremos alertar as pessoas, principalmente a área agrícola, para ter esse cuidado. Os proprietários agrícolas obedeçam às faixas de servidão existentes para que não plantem próximo à rede de energia elétrica. Obedeçam essa faixa de servidão. Isso vai evitar grandes transtornos e prejuízo à população. Todos nós sabemos que atear fogos em terrenos baldios ou em vegetação é crime e pode trazer grandes problemas para a saúde e para o meio ambiente. Além, é claro, de trazer grandes transtornos, como corte de fornecimento de energia, por exemplo. Uma forma de conscientizar a população, a CPFL lançou o programa Guardião da Vida. Esse programa visa estar esclarecendo as pessoas sobre a importância da energia elétrica, como também o perigo que ela
quando você aí ultrapassa as margens de segurança estabelecidas. Então nós tentamos conscientizar as pessoas, principalmente crianças que soltam pipas, né? Nós temos alguns trabalhos desenvolvidos em escolas. A gente tenta sempre estar aí junto à construção civil, tá trazendo informações importantes, porque nós temos aí vários acidentes, principalmente com pintores próximas a fachadas, que aí ao pintar um prédio acaba tocando um cabo de energia elétrica, isso é muito preocupante. A soltura de balões, né, além de trazer o risco nesse momento de incêndios, né, porque nós estamos aí nessa seca muito grande, que isso também pode, um balão desse, que ele cair na rede de energia elétrica e tirar todo um sistema fora. Né? Então, nas áreas agrícolas, a conscientização do plantio correto, obedecendo os padrões de segurança, né, da linha que passa ali, na determinada propriedade. Então, esse é o incentivo, a gente buscar a conscientização das pessoas para que, ao trabalharem ou se depararem com a rede de energia elétrica, tomem cuidado e nos procurem. Para qualquer problema, nos procurem. Mesmo com tantas informações sobre o perigo do fogo, principalmente próximo à rede elétrica, infelizmente essas situações continuam acontecendo cada vez mais, principalmente na época de seca. Para evitar esse tipo de acidente, o consultor de negócios da CPFL dá umas dicas importantes. Gostaria de lembrá-los, né, que qualquer problema com falta de energia, você tem vários canais de acesso à CPFL. Você pode ligar tanto no 0800 010 1010, mas você também hoje tem a facilidade do WhatsApp, através do número 19 3795 1705. Esse é um canal onde você pode aí colocar esse número no seu telefone, mandar um WhatsApp para nós com o número de identificação da sua unidade consumidora, que rapidamente já vai ser registrada a falta de energia na sua residência ou propriedade rural. Temos também o app CPFL Energia, onde temos mais lá de 30 serviços disponíveis para você, como você também pode verificar sua segunda via, reclamar de falta de energia, reclamar de uma lâmpada apagada e também o www.cpfl.com.br. Lá também você tem mais de 30 serviços e você pode estar ali na internet entrando em contato conosco e fazendo qualquer reclamação. Então fica aí a dica e esperamos aí que a população de Birigui e Araçatuba, né, se conscientizem nesse momento tão crítico que estamos passando e principalmente precisamos da ajuda de vocês. Não, se vê qualquer coisa, algum problema, né? Chame o bombeiro, chame a polícia municipal e nos comuniquem, que nós estaremos atendendo aí qualquer falta de energia. Para encerrar, né? Então a gente deixa uma dica aí nesse momento assim, tão crítico que nós estamos aí sofrendo várias faltas de energia por queimadas, que as pessoas não coloquem fogo sem a autorização devida da CETESB e sem um controle necessário, né? Não joguem bitucas de cigarro próximo às margens das rodovias, não soltem balões, né? Façam aceiros aí, né? Para evitar aí que o fogo se alace. Não plante próximo às faixas de servidão que a CPFL tem na área agrícola, onde passam as linhas de distribuição e transmissão de energia, que assim a gente consegue evitar aí que os incêndios tragam aí os prejuízos que nós estamos vendo. Assim também resguardando a segurança das pessoas na região aqui de Birigui e Araçatuba. E o nosso último assunto do programa de hoje é sobre os exames que estão sendo feitos aqui em Birigui, na UBS da Cidade Jardim. O objetivo é diminuir a subnotificação e melhorar assim o diagnóstico e também a quarentena dos pacientes aqui de nossa cidade. Drive-thru, que é conhecido para a retirada de fast food, com a pandemia do novo coronavírus, ganhou uma nova funcionalidade. Agora está a serviço da saúde para a testagem do Covid-19. Desde a última segunda-feira, 15 funcionários da saúde, todos devidamente paramentados, estão recebendo os pacientes na UBS 1, no bairro Cidade Jardim, para fazer os testes. O procedimento é rápido e pode ser feito dentro do carro mesmo. Esse exame ele é feito da naso-orofaringe, o paciente não sai do carro, a enfermeira vai lá, faz a coleta do material e encaminha para o Adolfo Lutz. Aí depois o pessoal da Secretaria de Saúde, da Unidade Básica de Referência do Paciente, entra em contato com ele para dizer se deu positivo ou deu falso.
De acordo com a secretária de Saúde, esses testes garantem a agilidade no atendimento dos pacientes que já foram notificados. Essa ação é fazer com mais rapidez o atendimento dos pacientes que passam nas unidades básicas de saúde no período da tarde. Passaram pelo médico, foram notificados e saem com um documento, um papelzinho, com o dia e com o horário para a coleta do SUAB. Isso para que é? Para poder agilizar o diagnóstico mais rápido e para o tratamento também mais eficaz. Além dos pacientes assintomáticos, a Secretaria Municipal de Saúde também está fazendo testagem rápida para o Covid-19 em aproximadamente 1.500 profissionais da saúde. Os exames vai ser agendado aqui no Centro de Especialidades para todas as unidades básicas de saúde, Centro de Especialidades, Ambulatório da Saúde da Mulher, Ambulatório da Saúde da Criança, o Pronto-Socorro Municipal, o CEMAD, a Saúde Mental, o CEL, a farmácia, enfim, todos os profissionais de saúde do município de Birigui. Isso não vai ser usado o mesmo método? Não, na verdade é assim, o dos profissionais de saúde são os testes rápidos e o do drive-thru é a coleta do PCR, que é o SUAB, são testes diferentes. Para quem já teve ou tem casos de Covid na família, sabe a importância que é poder realizar esse teste para poder garantir se está ou não com a doença. A minha mãe, minha avó, elas pegaram Covid-19. Estamos em isolamento lá no apartamento entre eu e meu irmão, sozinhos, né? Já faz mais de 4 dias já que a gente está lá. E aí a gente veio hoje fazer esse exame para poder... para ver se a gente não está com resultado de Covid-19. Por causa que a gente não fez o exame há um tempinho e a gente veio fazer hoje. Isso vai te deixar mais tranquilo? Vai me deixar mais tranquilo. Minha mãe também, que ela tá bem preocupada com a gente. E aí ela garantiu esse exame aqui pra gente, por causa que aqui tava bem lotado outros dias atrás, né? E agora a gente veio aqui resolver isso tudo já de uma vez logo, né? Dizer assim. Eu acho que é uma vantagem para tirar uma dúvida, né? Para não ficar na dúvida, né? Eu acho que somente para isso, né? Eu acho que a vantagem é essa daí, você fica sem dúvida do problema. Pelo menos você fica mais tranquilo, né? Antes de vir para cá, vocês estavam tendo algum tipo de sintoma? Um filho que teve a doença foi em casa. E meu filho que tinha, né? Comecei a passar mal, a gente ficou com medo, né? Aí ela pegou uma tocinha, uma gripinha, e a gente foi lá no PS do Santo Antônio, aí passou pela médica, aí hoje mandou vir para cá para fazer o teste, para tirar a dúvida. E com esses assuntos nós estamos fechando mais uma edição do programa Nossa Idade. A gente mais uma vez agradece a sua audiência e também a sua companhia. E se porventura você perdeu alguma reportagem, quer rever, quer acompanhar o nosso programa na íntegra, é só você entrar no nosso portal da TV Noroeste, que tem uma novidade. Esse QR Code que está aparecendo no seu vídeo, é só você pegar o seu celular, posicionar com a sua câmera e você terá sempre boas notícias diariamente no nosso portal. Também temos o Facebook e também o nosso canal no YouTube para que você possa se inscrever e acompanhar o nosso trabalho. E na sequência da nossa programação tem o programa Bate-Papo na Praça, hoje falando sobre os 50 anos da Rodocerto. O Sérgio Figueroa estará no banco da praça com o Valdecir Sabione. Não perca essa entrevista. E a gente volta semana que vem, domingo às 11 da manhã e a reapresentação na terça-feira às 6 da tarde. Até lá! Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação.
Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. A vida é um sonho, uma eterna paixão, que fala de amor e enche o coração. Pra quem gosta de música, a melhor estação é a trilha sonora do seu dia a dia. Vem cá, fica com a gente. Nossa rádio é diferente, seja qual for a estação. Vem cá, sorriso, é tão bom estar contigo, seja qual for a direção. Aqui tem lazer, tem informação, o melhor da música e mais promoção. Tem muita alegria, muito mais emoção. Vem comemorar com a gente, afinal essa rádio é sua. Vem comemorar com a gente, Tropical FM, Tropical FM. É tropical, é sucesso. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família, amor aos seus amigos, amor a quem você nem conhece, amor à vida. É por amor que pedimos, fique em casa. Assim a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito.